Nós vamos ler apenas os primeiros 4 versículos do capítulo 1 de Jonas, lembrando que nós estamos durante este mês abordando esse tema, vivendo submisso à voz de Deus. E eu estou lançando mão do livro de Jonas para poder falar sobre isso. Não é uma exposição do livro versículo a versículo, mas nós estamos extraindo lições desse livro para que a gente possa, ao final desse mês, né, a gente poder afirmar com toda a convicção que nós estamos mais submisso à voz de Deus. Achou lá? Jonas, mesmo assentado como você está, Jonas capítulo 1, versículos de 1 a 4, diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. O livro de Jonas, ele é um retrato muito interessante de quem Deus é e de quem nós somos, não é verdade? Nossa tendência é olhar para Jonas como um livro de uma história intrigante, né? A história de um homem que foi engolido por um peixe. Mas é mais que isso. Nesse livro nós temos Deus falando com o homem, e esse homem não querendo ouvir. Nós temos aqui as reações desse homem ao que Deus falava, e também as reações de Deus ao que esse homem fazia, o que ele decidia fazer com aquilo que ele ouvia da parte de Deus. Em 4 capítulos de uma história que chega a parecer uma lenda, que é uma coisa estranha, não é? Quando você lê a história como um todo, nós temos os mecanismos de funcionamento do céu. Como é que o céu funciona? No céu há um Deus controlador, há um Deus que domina sobre todas as coisas. E nós temos também nesses 4 capítulos o jeito humano de viver, o jeito humano de enfrentar os seus dilemas, a forma humana de ter que ir para onde não se deseja, de amar quem acha que deveria odiar ou desprezar, de concordar com aquilo que se discorda. Então, neste livro, nós temos mais que uma história de um homem engolido por um peixe, como se ilustra comumente acerca desse livro. Mas é um livro sobre Deus, é um livro sobre o homem, e é um livro sobre como essa relação entre Deus e homem se estabelece no dia a dia, na vivência diária. Daqui nós podemos aprender lições preciosas de quem Deus é, de quem nós somos, e como é que nós devemos estabelecer essa relação com Deus. Então, pensando um pouco nisso nesta manhã, eu quero lançar o seu olhar um pouco mais para a soberania de Deus nesse livro de Jonas. Quais são algumas verdades que nós podemos aprender, não só desses primeiros 4 versículos, mas no livro de Jonas como um todo? Primeira coisa que nós aprendemos é que Deus, ele mantém tudo debaixo do seu comando. Versículo 4
diz que Jonas estava fugindo, lembra disso, né? Deus fala com Jonas, Jonas está fugindo. Aí versículo 4 diz: o Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Numa história comum, né? Se a gente fosse contar uma experiência comum, a gente ia dizer assim, que Jonas estava fugindo, né? Sei lá, entrou no barco e talvez escrevesse assim: e veio um forte vento sobre o mar. Mas o livro não se propõe a informar que veio um forte vento sobre o mar. Não é só isso. Quem escreveu o livro quer dizer que o Senhor fez soprar um forte vento sobre o mar. Quem escreveu se propõe a informar que Deus está no comando de todas as coisas. E Ele faz o vento soprar. E quando alguém decide fugir de Deus tomando um navio, é Deus que faz soprar uma tempestade sobre o mar. Não é que ao acaso veio um vento sobre o mar, mas que todos os aspectos da obra criada estão debaixo do comando de Deus. É isso que o livro de Jonas mostra, e não é só nesse versículo não. Se você tiver com a sua Bíblia aberta aí, versículo 17 do capítulo 1 vai dizer assim, então o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Percebe? O livro não se propõe a informar que de repente veio um grande peixe e engoliu Jonas. Não. Mas o que está querendo dizer é que Deus fez um grande peixe e engolisse Jonas. É Deus no comando dessas ações. O capítulo 2, versículo 10 diz que o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Deus deu ordem ao peixe, Deus está no comando desse peixe. Ainda o capítulo 4, versículo 6 diz: então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor. E Jonas ficou muito alegre. Deus fez crescer uma árvore. Não é uma árvore que cresceu ao acaso. Não é uma árvore que cresceu porque a terra era boa, porque regaram, porque ali se lançou uma semente. É porque Deus fez crescer uma árvore, percebe? É a soberania de Deus, é Deus no comando das coisas no livro de Jonas. Ainda o versículo 7 diz: mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta, algumas versões vão dizer um verme, atacar a planta de modo que ela secou. Não é obra do acaso que essa planta se secou. Não, é Deus que mandou vir uma lagarta para comer. Deus domina sobre uma lagarta também. E ainda, versículo 8 do capítulo 4, diz que ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas, a ponto de ele quase desmaiar. Deus trouxe um vento oriental. Percebe? Eu quero que você entenda assim que há um outro jeito de falar essas mesmas coisas, quando não se quer afirmar a soberania de Deus, não é? Você pode contar essa mesma história tirando Deus, simplesmente para dizer assim, que aconteceram essas coisas. Mas o livro de Jonas não está interessado em dar informações apenas, em contar uma história apenas. Mas o livro de Jonas está preocupado em dizer que Deus está no comando de todas as coisas. Amém? Entenda isso. Amém? Ouviu um amém ou não? Amém? Todo mundo atônito, né? Nós precisamos aprender isso. Deus tem controle absoluto de todas as coisas. Deus tem. Deus está no comando do vento. Deus está no comando da chuva. Deus está no comando do nascer de uma planta. Deus está no comando de enviar um peixe. Deus está no comando. E Deus quer que você aprenda isso nesta manhã. Não sei o que você passa na tua vida, não sei o que você anda fazendo, mas entenda que Deus tem comando de tudo. Ele tem comando. Você pode estar doente, mas Deus tem o comando. Ele que cuida do organismo, não é?
Você pode estar com um problema enorme para resolver. Deus está no comando. Deus é o Deus que chama à existência coisas que não existem. Você não sabe de onde vai vir a solução, não precisa saber. Basta saber que virá de Deus. Porque Deus está no comando de todas as coisas. Uma segunda verdade que está aqui nesse texto de Jonas é que Deus dotou o ser humano de vontade. E aí, de novo, nós temos que resgatar a verdade bíblica de que o homem não é um animal racional. Não é. O homem é um ser criado à semelhança de Deus e foi criado para a glória de Deus. E é distinto da obra criada. É especial para Deus. Tudo obedece a Deus no livro de Jonas, menos Jonas, né? Tudo obedece. O vento obedece, o mar obedece, o peixe obedece, a planta obedece, a lagarta ou verme obedece. Todo mundo obedece, menos o ser humano. Sabe por quê? Porque nada na obra criada tem vontade própria. Não tem. Só o ser humano tem. O ser humano é dotado de vontade própria. E ele pode desobedecer. Se Deus chama o animal vai. Se Deus chama o vento vai. Se Deus chama a tempestade vai. O ser humano não vai. Por quê? Porque Deus fez o homem assim, distinto da natureza. O homem não é um fenômeno natural. O homem não é produto de uma evolução. O homem não é um animal racional. O homem é um ser especial criado por Deus para dominar a terra. E o homem tem vontade. Deus colocou nele vontade. E por mais que Deus seja soberano e exerce soberania sobre nós, Deus não anula a vontade do homem para não também anular a sua responsabilidade. O homem é responsável pelas coisas que faz e decide fazer. O homem pode argumentar, pode discordar, pode resistir, pode desobedecer às ordens divinas, porque Deus criou o ser humano destacado do restante da criação. Deus dotou o homem de vontade. E Jonas é o retrato do ser humano que é dotado de vontade. Por isso que ele pode desobedecer a Deus. O livro se propõe a mostrar isso. Que ao mesmo tempo que há um Deus que comanda tudo, Deus fez um homem que quer desobedecê-lo. Um homem que tem vontade. E que às vezes diz assim, eu não vou fazer o que Deus quer. Eu sinto, eu sei, eu tenho convicção, mas eu decido que eu não farei. Talvez nesse sentido fosse mais confortável para nós se nós fôssemos realmente um robô nas mãos de Deus, mas nós não somos. Se fosse uma marionete nas mãos de Deus, mas nós não somos. Deus não nos fez assim. Seria tão mais fácil, né? Estou fazendo só o que Deus quer. Porque Ele domina completamente a mim. Mas não, Deus te dotou de vontade. Essa era a luta do apóstolo Paulo. Eu sei o que eu tenho que fazer, mas não faço. Essa é a luta interna do ser humano. Eu sei o que é certo, mas não consigo fazer o certo, porque a vontade é minha. E às vezes eu não tenho essa vontade de fazer o que é certo. E Deus deixa, né? Deus deixa. Porque Deus nos dotou de vontade própria. E Deus quer, de alguma forma, nos ajudar a entender isto, para que esta vontade própria do ser humano possa se alinhar com a vontade dele e possam caminhar ambos juntos. Isso nos ajuda a entender essa terceira verdade. O livro de Jonas também nos ajuda a entender que Deus cerca o ser humano com bondade. Jonas podia correr de Deus, mas não se esconder de Deus. São duas coisas diferentes.
Você pode decidir desobedecer a Deus. Você pode decidir ir para o lugar oposto da onde Deus quer que você esteja. Fugir você pode, mas esconder não. Por onde você for, Deus sabe onde você está. Isso nos lembra o que está descrito no Salmo 139. Quando o salmista diz: Senhor, Tu me sondas e me conheces. O Senhor sabe quando eu me sento, quando eu me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos Te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já a conheces inteiramente. Tu me cercas por trás, pela frente, pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance, é tão elevado que não posso atingir. Para onde poderia eu escapar do Teu Espírito? Para onde poderia fugir da Tua presença? Se subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a Tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para Ti. A noite brilhará como o dia, pois para Ti as trevas são luz. O salmista chega à conclusão do seguinte: eu não tenho como fugir de Deus. Eu corro para lá, corro para cá, mas no final das contas, Ele sabe onde eu estou. Então fugir de Deus é uma mera expressão. É a sensação que o ser humano tem de que fugiu, mas não fugiu. Porque não tem como se esconder dele. Ele nos acha, Ele nos encontra, Ele está em todo lugar. A insistência de Deus com Jonas não era maldosa. Entenda que a insistência de Deus com Jonas era uma forma de cercar Jonas com sua bondade. Deus queria que ele experimentasse a sua boa, perfeita e agradável vontade, que é assim que descreve Paulo em Romanos 12:2, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E na verdade o convite de Deus para Jonas não é um convite para você se lascar, sabe? Porque a gente acha que é isso, né? Deus está chateado comigo. Aí Ele me chama para fazer uma coisa que eu não quero, que eu não gosto, que eu não amo. Porque Deus quer, me deu vontade de usar um palavrão aqui, né? Me lascar, né? Deus quer me prejudicar. Mas não é isso. Deus está convidando para a aproximação. Venha desfrutar da minha presença. A minha vontade é boa, perfeita e agradável. Não sei quem que escreveu o livro de Jonas. Pode ser que tenha sido o próprio Jonas. Mas quem escreve diz assim que Jonas se dispôs para fugir da presença de Deus. Notou isso? É da presença de Deus que ele foge. Não é só uma desobediência, é fugir da presença dele. Na verdade, todos nós temos a tendência do jardim do Éden. A gente quer fugir de Deus. A gente quer viver por entre as árvores e não na clareira da presença de Deus. Porque o Éden é isso, não é? É Deus chamando o homem: onde que você está? E o homem escondido atrás das árvores. E Deus dizendo: vem para a clareira, vem conversar comigo aqui.
É relacionamento que eu quero com você. Mas o homem tem essa dificuldade. Todas as dificuldades que foram impostas na vida de Jonas eram consequência das escolhas que ele fez. Ele vai fazendo escolha e vai piorando a situação. Mas também era uma forma de Deus cercá-lo com a sua bondade, porque Deus estava fazendo isso. Ele entra no navio, Deus diz: vai ter uma tempestade. Joga ele no mar, um peixe vai tragá-lo. Mas são todas formas de Deus dizer assim: olha, eu estou sendo bom com você, eu quero trazer você para a minha vontade. Não é um Deus insistente, maldoso, que quer prejudicar a vida do Jonas. Então, se você se sente assim, Deus parece que está colocando dificuldade na sua vida, está te cercando. Parece que Deus é mau, mas Deus não é mau. Deus está te cercando com a sua bondade, está dizendo: vem para cá, vem fazer a minha vontade aqui. Talvez a gente entenderia melhor se, ao invés de imaginar Deus dizendo: vai fazer o que eu estou mandando. Porque é assim que a gente fala com o filho, né? A gente fala assim com o filho: vai fazer o que eu estou mandando. Então, às vezes, você lê Jonas com esse olhar. E você sente Deus falando para você assim: vai fazer o que eu estou mandando. Não. Faça uma releitura disso. Porque Deus não fala assim. Talvez o melhor seria pensar Deus dizendo assim: vamos fazer o que eu estou mandando. Não é vá fazer, porque Deus vai junto. É isso que Deus queria que Jonas entendesse. Eu estou junto com você. Vamos fazer o que eu estou mandando. Eu não estou mandando você ir sozinho lá e você vai se lascar lá. Não. Eu estou te convidando para estar na minha presença, junto comigo. Eu tenho uma obra a fazer em Nínive. Faça comigo. A minha vontade é boa, perfeita e agradável. Quero te cercar da minha bondade. Não sou um Deus mau. E Jonas está fugindo da presença de Deus. É isso que o texto diz. Tenta juntar tudo isso na sua mente. O Deus que tem o comando de todas as coisas te fez com vontade própria. Mas Ele deseja ver você não longe dEle. E por isso, Ele te chama para fazer a sua vontade. Entende? Um Deus soberano que comanda tudo. Não adianta fugir dele, porque Ele vai colocar as coisas, entendeu? Se tiver que chover, Ele faz chover. Se tiver que vir tempestade, vai vir tempestade. Ele consegue mexer em tudo. Mas Ele te deu uma vontade. Só que Ele quer que esta vontade esteja a serviço da vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. E esse cerco que Deus faz em volta de você é uma demonstração da sua bondade. Não da ruindade de Deus, mas da bondade de Deus. Porque Deus quer que você aprenda a servir na presença dEle, a desfrutar da presença dEle. É mais do que um serviço, é mais do que uma tarefa a ser cumprida. É o desfrutar de um relacionamento. Deus queria que Jonas entendesse isso. Deus quer que você entenda isso nessa manhã. O que isso pode mudar na sua vida? O que isso vai mudar? Não vou responder, estou te perguntando. O que isso vai mudar? Pensa. Tenta fazer conexões do que você está vivendo com aquilo que Deus está te dizendo. O que eu quero que você aprenda nesta manhã é que Deus se revela soberano no livro de Jonas, demonstrando esse controle absoluto de todas as coisas, permitindo que Jonas faça uso da sua vontade, porque Deus deu essa vontade a ele, cercando Jonas com a sua bondade, a fim de que o seu propósito prevaleça. O que isso pode mudar na sua vida?
olhe para Deus de uma forma diferente, olhe para você de uma forma diferente, tenta alinhar sua vontade com a vontade de Deus, porque você está diante de um Deus bom, que quer que você desfrute da presença dEle. Amém? Feche seus olhos, vamos orar? Pai, nós te damos graças, porque mais uma vez o Senhor tem falado ao nosso coração. Queremos, ó Deus, aprender a viver submissos à voz do Senhor. Obrigado, Deus, pela inspiração que o Senhor nos traz por meio do livro de Jonas. Queremos olhar para esse livro, ó Deus, como um livro que fala do Senhor e fala da maneira como o Senhor quer se relacionar conosco, não apenas como uma história. Nos ajuda, Senhor, a extrair lições para que, por meio dessas lições, nossas vidas sejam transformadas para a glória e para a honra do Teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém.